Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou o Vanderlei Medeiros e estou falando ao vivo da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho. Tá frio, hein? Bem frio aqui na capital paulista. Eu já vou falar a previsão do tempo para você hoje. A mínima é de 9 graus, a máxima de 16. Hoje o dia é chuvoso durante todo o período. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. Então hoje fica um pouquinho difícil para dar aquela caminhada ou aquela pedalada, mas quem sabe você ainda consegue aproveitar. E não esqueça de beber bastante água, hidratar bastante seu corpo nesse período. Nessa manhã você será abençoado, edificado, porque nós estamos recebendo na Manhã Manda Aqui ele, que é um ícone na Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, tem uma história maravilhosa. Ele que é pai de 4 filhos, que ele vai contar daqui a pouquinho, esposo da dona Giovana Ramos. Nesta manhã, abrilhantando a nossa programação com muita alegria, nós recebemos aqui na Manhã Manda Aqui para batermos um papo com ele, pastor Aron Fernando Ramos. Bom dia! Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia a todos que estão conectados. É uma alegria poder fazer parte desse momento e compartilharmos, batermos um papo e falar um pouco do que Jesus fez com a nossa história, com a nossa vida, né? Ah, que bom, é uma honra recebê-lo aqui, tem um carinho especial, é um amigo mais chegado do que o irmão. Amém, amém. De vez em quando eu ando com a marca do Aron, sou abençoado por ele. Muito bom. Meu amigo Aron Ramos, é muito bom tê-lo aqui. Dormiu bem? Dormi bem. Friozinho? Friozinho, bem aconchegado, bem coberto, bem quentinho. Você prefere o calor ou o frio? Eu prefiro o frio. É mesmo? Eu prefiro o frio, eu gosto do frio. O frio é bom para dormir. Dormir, você põe bastante cobertores ali, pronto, resolveu o problema, né? Toma um chazinho quente. Verdade. Agora o calor, não tem como, você tira a coberta, tem que ligar ar-condicionado, ligar ventilador, aí não tem jeito, né? É verdade, eu prefiro o frio. Ah, que legal. Você é natural de onde, Aron? Sou de São Paulo. São Paulo, aqui São da Paulo. região Zona Norte? Zona Norte, nascido e criado aqui. Ah, ok. Como se chama seus pais e quais lembranças assim saudáveis você tem da sua infância? Meu pai se chama Ademar Ramos, né? E minha mãe se chama Luísa Odileia da Silva. A minha infância foi muito focado com a minha mãe, né? Então meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 11 meses de idade. E aí minha mãe foi aquela mulher mãe solo, né? Guerreira. E eu fui na verdade criado pelos meus avós, né? Minha mãe saía muito cedo para trabalhar e chegava muito tarde. Então os meus avós me criaram. Mas a gente era numa época onde a gente podia ficar com mais tranquilidade nas ruas. Então a gente brincava ali de carrinho de rolemã. É mesmo? Jogando peão. Você fazia os seus carrinhos? A gente fazia os carrinhos. A gente saía nas ruas aí buscando aquelas rolimãs, né? Nas oficinas, né? Exatamente. Então eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância. Assim, Jogava gude? Balinha de gude. Soltava pipa? Eu era muito ruim de soltar pipa, mas eu gostava bastante. E eu sempre gostei de basquete. Então, desde menino, eu percebi que eu não tinha aptidão para o futebol, que era o natural ali da galera. E aí eu comecei a jogar basquete. Então, a minha vida era essa, assim. Eu gostava muito de jogar basquete e carrinho de rolemã e bolinha de gude. Ah, que legal. Você assiste os jogos dos Estados Unidos lá da Liga? Assisto, acompanhando aí a Liga, né? Que legal. Agora, recentemente teve um campeão, né? Eu não lembro o nome, não foi os Lakers, foi... eu esqueci aqui o nome, mas é o uniforme amarelo. Isso, exatamente. Agora eu também me esqueci. Eu não entendo nada, para mim é pelo uniforme. É um uniforme preto, uniforme amarelo. Sim, sim. Foi uma conferência, se não me engano, a Conferência do Leste, né? Que legal. E os seus avós, como se chamam? Meu avô se chamava Otaviano Costa da Silva e minha avó se chamava Jordelina da Silva. Ah, que legal. Comidinha gostosa que a sua avó fazia, que vem aquela água na boca agora só de pensar. Minha avó fazia polenta com rabada. Coisa boa, hein? Eu gostava muito de polenta com rabada. Era a comida que a minha avó fazia que eu gostava muito. Se você pudesse definir a sua avó, como você definiria? Minha avó era uma mulher forte.
Era uma mulher muito forte e que tinha uma espiritualidade muito aguçada. Então, minha avó era católica, mas era uma católica que realmente vivia os princípios do Evangelho. E tanto é que, desde menino, era ela que me direcionava assim, para a minha vida cristã, né? Então, eu não entendia muito bem, mas desde menino, minha avó sempre falava que eu tinha que servir a Jesus, que eu tinha que estar nos caminhos. Mas ela era uma pessoa muito forte, assim, sabe? Ela enfrentou os momentos da vida dela com muita força e criou eu e minha irmã, né, junto com todos os meus tios, porque ela era uma casa, até hoje, é uma casa de herança. Então, minha avó morava embaixo, e aí eu e minha mãe moravam de um lado, na parte esquerdo, e eu também, a tia, com o lado do direito, com todos os meus primos. Então, era uma família muito, muito unida, sabe? Então, que legal. Eu tenho boas lembranças disso. Ok. Você só tem uma irmã ou tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã, que é a Thalita, por parte de mãe, né? E meu pai, eu tenho mais 2 irmãos, que é o Jonas e a Amanda, por parte de pai. Ok. Apesar de você não jogar futebol, mas ter algum time aqui, você sabe que é um páreo duro aqui na igreja. Então, eu sou corintiano, né? Eu gosto do Corinthians, eu não acompanho muito, não entendo muito, mas quando eu tenho a oportunidade de assistir, eu assisto o jogo do Corinthians. Ah, que legal. Você é casado com uma pessoa preciosíssima que está aqui, a nossa querida Giovana Ramos, há 15 anos. 15 anos. Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos aqui na igreja, né? Eu vim para cá em 2004, e finalzinho de 2004, e aí a gente se conheceu. Na verdade, eu fiquei 1 ano aqui, e aí todo mundo, você precisa namorar, mas eu não estava muito afim, eu estava aquele negócio de primeiro amor, então eu não estava afim de namorar, porque eu sei que namoro ia dar, assim, eu tinha que me dedicar, eu estava muito focado na igreja, na minha conversão, no meu primeiro, sabe, nesse primeiro amor. Só que aí eu fiquei 1 ano e aí eu percebi que eu precisava me resolver, né? E aí eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu quero uma pessoa que venha de um berço cristão e que trabalhe com criança, que goste de crianças, né? Esse foi o sinal que eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, ela precisa gostar de criança. E aí, depois de alguns meses, a Giovana apareceu, ela começou a dar em cima de mim. É mesmo? E você foi muito difícil ou foi facinho? Mas, pastor, eu vou te falar que, de verdade, eu fui bem difícil. É mesmo? Porque eu tinha muito medo de errar. Então, eu entendia que eu estava num novo momento da minha vida cristã, estava iniciando e eu não podia errar. Então, nós se conhecemos aqui, na verdade, na igreja a gente ficava se olhando, né? E aí nós tínhamos eu participava de um gêmeos na época, que era da Dani, esposa do pastor Ricardo, e a gente tinha um gêmeos, se não me engano, chamava Querubim. E aí a gente fazia parte desses gêmeos, e aí a Giovana foi convidada para ir para os gêmeos, e ali a gente começou a se aproximar, e aí nós ficamos um período, ficamos 5 meses se conhecendo, batendo papo, se aproximando e tal, e aí a gente viu que tinha alguma coisa ali, e aí eu falei, olha, então nós vamos orar, né? Nós vamos orar, e ficamos mais 6 meses orando, entendemos que era a vontade de Deus da gente namorar, e aí a gente namorou, na verdade namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Puxa, que legal. E aí a gente entendeu que era a resposta de Deus para a nossa vida e a gente casou. Amém. E estamos aí casados. Agora, quem chegando no sentido de dizer, no sentido de chegar abertamente dizendo assim, você quer namorar comigo? Vocês estão morando 6 meses, essa iniciativa partiu de quem? Na verdade... Ou aconteceu? Não, na verdade, a Ana que ela se aproximou e eu entendi que ela queria namorar. Mas eu estava com muito medo mesmo, porque eu tinha muito medo de errar. Então eu falei, puxa, se eu namorar com a pessoa... anos? Eu acho que eu tinha 22 anos, 22 para 23, né? Então eu tinha muito medo de errar, porque eu já tinha tido experiências, e aí eu preciso fazer um ajuste. Eu tenho 4 filhos com a Giovana. Certo. E eu tenho uma filha quando eu tinha 15 anos de idade, que é a Mariana, que é a minha primogênita, que é uma menina que mudou a minha história, que
que foi ali, foi o começo da mudança da minha mentalidade quando ela nasceu. E aí a Giovana, a gente começou a se aproximar e ela deu a entender, né? Mas eu já tinha me machucado muito. Então eu falei, pô, agora eu estou numa nova história, num novo momento da minha vida. E aí a gente, nesse período que a gente namorou, na verdade, estávamos orando, só que eu estava muito difícil. E ela falou, e aí? Pô, e aí? E eu, não, calma. Só que aí eu percebi que durante 15 dias ela sumiu. Falei, cara, perdi a menina. Sentiu falta, viu, Giovana? Fui difícil demais. Isso foi uma estratégia. Foi difícil demais. E aí eu chamei ela e falei, olha, eu quero te explicar, não quero errar e tal, então também não posso namorar muito tempo. E na época eu já era líder de jovens aqui na igreja. Okay. Então eu já estava liderando jovens aqui, então, poxa, eu não podia dar mancada, né? Eu levava muito a sério mesmo. Eu sempre fui muito obstinado, assim, com as coisas que eu assumo. E aí eu estava muito obstinado em ter uma vida cristã, de não dar mancada. E aí a gente falou, olha, então beleza, vamos namorar, vamos começar, né? Pedimos a orientação do pastor Joel, o pastor Joel abençoou a gente. Que legal. Naquela época anunciava-se no púlpito, né? Então a gente subia, oficializava o namoro diante da igreja. E aí deu certo, tá dando certo. Parabéns. Estamos aí há 15 anos juntos. Através dessa história de amor, além de você ter a sua filha, como se chama mesmo? Mariana. A Mariana, vocês têm 4 filhos, né? Como se chamam os seus filhos, a idade de cada um deles? Vou pedir para você falar um pouquinho da personalidade de cada um deles. E detalhe, você disse para ela que tinha que gostar de crianças. São 4? E tem mais do que vem por aí? Não, agora não. Agora, só se for um milagre, né? De estar operada. Mas... Na verdade, são 5. São 5 filhos. A Mariana, né? Mariana hoje está com 21 para 22 anos, vai fazer 22 anos, fez 22, né? Esse ano. Mariana é uma criança muito forte, muito amável e muito compreensível. A gente não fiquei com a mãe dela, né? Mas a gente sempre esteve muito próximo e até hoje nós somos muito próximos. Só que Mariana, como eu disse, eu era muito obstinado em algumas coisas. Então, eu era muito dedicado à igreja, muito dedicado aos ministérios. Teve um período da minha vida que eu fui líder da Jubrac local, mas também fui supervisor da Zona Norte inteira. Então eu fazia seminário no sábado e à noite, na semana, eu fazia faculdade. Então eu tinha uma vida muito agitada, muito corrida. Mas ela era muito paciente, muito paciente. E aí nós temos o casal de gêmeos, que é o Samuel e a Nathalie. Depois veio o Dani, com 8 anos. E agora a Manu, que a gente brinca que ela é o susto, né? Então ela veio dando um susto na gente. O Samuel é um menino ele é muito misericordioso. Eu acredito muito que o meu lado social, o lado de ajudar as pessoas, de estar perto, está dentro de Samuel. Que legal. Samuel é um menino que essa semana mesmo foi um morador em situação de rua pedir cobertor, né, à noite em casa. E aí eu fui separando os cobertores, mas ele já foi na despensa, já pegou uns pacotes de bolacha, pai, tem que dar uma meia para ele, tem que dar uma coberta para ele e tal. Então o Samuel tem esse lado misericordioso e ele é muito amoroso. Qual a idade do Samuel? O Samuel tem 9. Então a Nathalie e o Samuel tem 9. A Nathalie ela é curiosa. Então a Nathalie ela é muito curiosa, é uma menina que ela aprende as coisas muito rápido, ela fuça muito nas coisas e agora está fuçando muito na maquiagem da mãe dela. Então está acabando com a maquiagem. Mas a Nath, ela é muito amável, sabe? Ela é amável e ela é aquela criança curiosa. Então ela gosta de estar sempre antenada, sempre se conectando com as coisas novas. Então ela é muito assim. O Dani, de 8 anos, o Daniel, ele é o nosso baterista, né? Então ele toca a bateria. Ele é muito dedicado. Legal. O Daniel, a gente diz que a gente fala sempre que ele é o nosso menino prodígio. Então a gente se lembra que há uns 4 anos atrás ele ganhou uma bicicleta usada num evento que nós estávamos.
E ele não sabia andar, nenhum deles tinha bicicleta em casa ainda. E o Daniel pegou aquela bicicleta naquele dia, num sábado, e no domingo ele já estava andando sem rodinha, sem nada. Então ele é essa criança, ele toca bateria, ele anda de skate, então ele é muito dedicado. Então tudo que ele pega para fazer, ele faz muito bem e ele aprende rápido. Então esse é o temperamento. A Manu tá aí com um aninho e 3 meses, 4 meses, mas a Manu eu vejo que ela é agitadona. Ela é agitadona. Eu acho que também porque tem os meninos, a Nath, que gritam o dia inteiro, correm o dia inteiro, então ela assim, eu vejo que ela está no caminho do Dani, porque ela começou a andar com 10 meses de idade, então você vê que ela é uma menina bem aceleradona. Assim. Muito bom. Deus abençoe sua casa, Amém. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida conjugal. Amém. Que continue sendo esse exemplo para a nossa sociedade, né, que tanto precisa. Falar em sociedade, quais seriam as dicas que você daria para os internautas para viver uma vida familiar e conjugal saudável? Eu acho que a vida conjugal, ela está muito no ato de se doar, né? Eu acho que, eu já falei para algumas pessoas, em alguns momentos que eu tive a oportunidade de falar com casais, que não existe a pessoa perfeita, não existe alma gêmea. Eu acho que o casamento é você querer fazer dar certo. Então, quando uma parte decide não querer fazer dar certo, não tem como dar certo. Então, é uma questão de doar, se doar mesmo, então se entregar. Hoje, eu vivo pela minha família, então eu entrego para ela, minha esposa, em vários momentos da nossa história, ela sempre dizia assim, puxa, você não consegue comprar uma camiseta para você de R$50, mas você compra para a gente, né? Então, porque eu sempre tive muito focado em fazer por eles, em me entregar por eles, né? Então, acho que o casamento é querer fazer dar certo. Teve momentos que eu passei por momentos muito difíceis com a Giovana no começo. A gente era novo. Eu louvo a Deus porque a gente tinha a Catinha e o Paixão aqui que nos dava super suporte, né? Na época tinha o pastor Vanderlei e a Eliana também que apoiava muito a gente. O pastor Joel sempre nos orientando. E eu acho que a gente tem que buscar ajuda, né? Nos momentos de conflito. Eu me lembro que, acho que no primeiro ou no segundo ano de casado, eu estava vivendo um conflito muito grande, né? E aí eu fui perguntar, eu fui bater um papo com o Dr. Paulo, né? O diácono Paulo Augusto, pedi um conselho por ele de um momento que eu estava vivendo. E aquilo mudou a minha história, sabe? Então, acho que a gente precisa ter pessoas de referência, né? Para a gente poder se aconselhar. Mas, acima de tudo, é querer fazer dar certo. Que legal. Aí tá a dica do nosso querido Pastor Aaron para você nesta manhã. Manda aqui. Pastor Aaron, nós temos um Momento Love aqui na Manhã Manda Aqui. O Momento Love é quando nós deixamos você à vontade para você resumir a sua história de amor dessas 1,5 décadas de relacionamento com a Giovana e aproveitar para fazer a sua grande declaração de amor. Aí sim. Maestro Paulo Guimarães, presbítero, som na caixa, esse é o seu momento. Vamos lá. Minha história com Giovana é uma história de superação. Eu estou até emocionado porque 15 anos, mas a gente viveu uma história muito difícil no começo. Nós nos casamos e a gente não tinha... Nós fomos para casa e os móveis não tinham chegado. A gente tinha ganhado 5 edredons e a gente falou, uau, por que a gente ganhou tanto edredom? Mas durante um mês, aqueles edredons foram o nosso colchão e o nosso travesseiro, né? Então nós vivemos aí momentos difíceis de ter água e luz cortada, de não poder comer a pizza. A gente morava em cima de uma pizzaria nos primeiros anos de casado e a gente, durante um ano, a gente ficou sem poder comer uma pizza ali. Mas a gente superou, hoje a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida. Então eu acho que é muito amor. Nós passamos por 3 abortos juntos, né? Foi a pior fase do nosso casamento. Giovana abortou durante 3 vezes e a gente achou que a gente não íamos ter filhos, mas a gente superou tudo isso. Nós conseguimos
vencer juntos, estamos vencendo juntos. Então, quero dizer que você é a minha melhor amiga, que você é a minha conselheira, que você é o amor da minha vida e, como eu te disse, nós vamos até o fim juntos, até que Jesus volte para arrebatar a igreja ou que venha individualmente para cada um de nós. Mas eu quero dizer que você depois de Deus, é a minha base para a minha vida e eu vivo por causa de você e para você. I love you. Olá! Aplausos, presbítero Paulo. Glória a Deus. Que lindo. O amor está no ar. Ele gosta de crianças, pessoal. Ei. Vai vir mais aí, vai vir Olha mais. aí, Giovanni. Eu brigo com ela fica doida. Olha, temos o comentário de uma moça chamada Mariana Rocha. É a minha filha. Ela diz, te amo, pai. Olha a participação da Mariana. Obrigado Minha pela filha. sua participação, Mariana. A minha filha. Quer falar alguma coisa para ela? Fica à vontade. Filha, eu te amo, viu? Sabe que você é muito especial para mim. Eu me lembro que ela estava eu sempre falo isso para ela, acho que ela tinha uns 5 anos ou 6 anos de idade. E aí ela estava internada no hospital, ela tem problemas problemas respiratórios. Ela estava internada no hospital e naquele dia a gente tinha culto de jovens aqui. E eu não queria deixar o culto de jovens porque eu tinha que conduzir o culto, mas eu também estava angustiado porque eu tinha que deixar ela lá no hospital. E aí ela olhou para mim e disse assim, pai, pode ir, porque aquelas pessoas precisam de você. Quando você terminar o culto, você volta aqui para ficar comigo. Então, isso me marcou muito, sabe? Então, te amo, filha. Tá aí, um abraço, Mariana Rocha. Muito obrigado pela sua participação. Aro, você teve uma fase delicada na sua vida, dos 14 aos 23 anos. Você olhando o Aro aqui, você não disse que ele viveu essa realidade aqui não, hein? Poxa vida, o Aro tem uma carinha de moço bem comportado, não tem? E dos 14 aos 23 anos, você se envolveu com a criminalidade. É isso. Venda, consumo de drogas, pequenos roubos. Como foi esse período na sua vida? Esse foi o período mais difícil da minha história, né? Foi um período que, acho que foi um período de muita revolta, né? Então, eu sempre tive um sentimento de ausência paternal. Mas meu avô, né, meu avô Otávio, sempre cuidou de mim, minha avó, minha mãe, só que eu tinha uma ausência paternal. Eu não tinha a presença do meu pai perto de mim. E isso gerou uma revolta dentro de mim. Eu comecei a dar muito problema para minha mãe. Então, na verdade, desde os 10 anos, 9 anos, eu dava problema para minha mãe na escola. Eu passei por mais de 8 colégios, porque eu era expulso dos colégios, mas no período de 12 anos, 13 anos, eu tinha algumas pessoas do lado da minha família que eram envolvidos com drogas, com tráfico, e o tráfico era na rua da minha casa, né? Minha família nunca precisou. Minha mãe, a gente somos família humilde, pobre, né? Mas nunca precisamos ninguém da minha família tinha problemas com roubo, com tráfico. Eu fui o primeiro a se enveredar por esse caminho, porém, esse lado da família era um lado que era casado com a minha tia, né? E aí essa galera, eles consumiam e vendiam. E aí, eu num ato de revolta, eu comecei a vender no primeiro momento, né? Então, aquele jovem de periferia que queria ter algumas coisas, mas não podia ter tudo. Então, a gente queria ter um Nike, mas a mãe só podia dar um Lecheval. Então, a forma de ter um Nike, na época era um Tiger Gel que eu queria, era eu conseguir um recurso mais fácil, né? E aí, esses primos que eu tinha me convidaram para eu poder começar a vender algumas drogas. E aí eu comecei a vender maconha, né? Comecei a vender parangas, né? Que chamava, na época chamava parangas de maconha. E aí aquilo começou a me dar dinheiro. E eu era muito novo. E aí eu comecei a vender. Depois comecei a vender pinos de cocaína. E aí eu percebi que aquilo era rentável, né? Que eu tinha uma forma de ter recursos para isso.
E aí eu comecei a me enveredar para esse caminho, comecei também a usar a maconha. E aí foi um abismo criado na minha vida. Foi um período de abismo mesmo, porque aí eu comecei a me envolver com as pessoas do bairro que estavam conectadas. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, no sentido de ter o primeiro contato de amizade. Mas quando eu começava a amizade, então eu tinha facilidade de ganhar a confiança das pessoas. E aí tinha uma moça na época, no colégio, que ela era uma das... Ela tinha uma boca, a família dela tinha... Era um histórico familiar, porque normalmente na favela é assim. Então, o pai tem uma boca de fumo, o pai morre e o filho assume, né? E essa moça assumiu uma boca de tráfico da família e ela era muito forte na favela. E ela passou a me amar, aquela moça. Gostava muito de mim, ela era homossexual, só que ela tinha uma amizade comigo, assim, tipo de amigos de longa data. E aí aquela menina começou a me dar facilidades. Então ela me fornecia arma, ela me fornecia droga, ela me fornecia tudo que eu queria. E tinha também aqueles meus primos que também gerenciavam uma outra boca, que era do lado, na rua da minha casa. Então foi um período muito difícil para mim, foi um período muito difícil para minha mãe. Como a sua mãe lidava com tudo isso? E, inclusive, a sua avó, que sempre te orientou a questão da espiritualidade, você ter um encontro com Jesus, tá seguindo o Evangelho. Como foi lidar com essa situação? Tanto a sua mãe como a sua avó. A minha avó morreu não sabendo. Minha avó morreu não sabendo, na verdade. Porque eu fazia tudo às escondidas, né? Minha mãe também não sabia. Minha mãe veio saber há poucos anos atrás, né? Mas a minha mãe percebia que eu não ficava em casa. Então eu saía segunda-feira da minha casa, às vezes voltava na quarta, na quinta, né? Ou eu vinha para casa só para dormir. Então eu passava o dia todo na rua, no tráfico, usando, roubando. E chegava à noite, minha mãe percebia que tinha alguma coisa errada, mas minha mãe ficava pouco tempo em casa. E meus avós já eram de idade, então não tinha como ter esse acompanhamento, né? Nesse período foram quase dos 14 aos 23 anos, apesar de aos 10 anos você já dava um pouquinho de trabalho, como você mesmo mencionou, mas dos 14 aos 23 anos foi o período mais explícito nessa situação. Deus, com certeza, o plano que Ele tem na sua vida, provavelmente te poupou de algumas situações. Aconteceram situações que você vê hoje como livramento de Deus nesses quase 10 anos? Muitos. Eu tinha, na verdade, a minha mudança foi com 21 anos, né, que eu encerrei meu ciclo geral. E aí eu fui dos 21 aos 23, eu fui ali me modelando, comecei a ir para a igreja e tal, mas eu tinha certeza que eu ia morrer com 21 anos de idade. Porque todos os meus amigos que estavam envolvidos naquele movimento morria com 19, 20, 21, 19, 20, 21. Então, muitos deles, eu participei de várias situações onde a gente entrava em guerra por causa de boca, brigas, e ali as tretas que rolavam, a gente via que um morria, a gente corria. Então, assim, foi muito difícil para mim, mas com 21 anos, aconteceu uma briga na rua de cima da minha casa. Na verdade, foi um conhecido nosso que arrumou a briga, e ele foi matar esse menino. Só que quando ele chegou para matar o menino, a arma que a gente tinha comprado na época, eu lembro como se fosse hoje, era uma 765 cromada. E ela tem uma trava de segurança. Então, quando o menino foi fazer o disparo, ele não sabia, porque normalmente a gente manuseava aqueles calibre 38, 32, e essa era uma arma mais diferenciada. Então, ele não soube tirar a trava, né? E aí o menino correu, e aquele menino era envolvido com a galera. E aí ele voltou para o nosso galera, que a gente estava ali, na época estava com bebidas e tal. E aí ele falou, pô, arrumei uma briga ali e tal. A gente falou, não, vamos lá resolver. Pô, você não pode brigar no bairro. Só que a gente estava indo lá para resolver o problema. Só que quando a gente chegou lá, tinha ali uns 10 caras, mas eles estavam muito forte armados, muito fortemente armados. Então, alguns deles estavam eu me lembro como se fosse hoje, tinha saído aquelas mini Uzi, que é umas armas que ela dispara em sequência, tem um cabo grande, e a hora que eu vi aquilo, eu falei, eu vou morrer hoje. E naquele dia, uma das pessoas que estavam do lado do rapaz, era um amigo meu
de infância. Veio a falecer também. E aí, aquele rapaz, ele me chamou de canto e disse assim, na minha rua eles me chamavam de Nanã, né? E eles falaram, Nanã, faz o seguinte, vai embora. Eu falei, não, meu, mas eu não posso deixar os caras aqui. Ele falou, cara, pega a sua arma e vai embora. Eu não sei, eu sei que eu coloquei a arma na cintura e eu saí andando. Só que estava um tumulto, mas ninguém me viu. E aí eu fui embora para casa. Só que aquele ato gerou um problema muito grande para mim, porque os meus antigos amigos da época, nenhum mais queriam saber de mim e eles tinham raiva de mim. Porque na cabeça deles eu tinha abandonado eles. Mas eu sabia que Deus estava me dando uma oportunidade de mudar a minha vida. E daquele dia em diante, eu nunca mais me envolvi com nada errado. Naquele dia, eu lembro que minha mãe, dias depois, eu comecei a pegar umas coisas, tudo que estava errado, eu comecei a jogar pela janela da minha casa. E aí eu comecei a ir para a igreja, então eu fiquei 1 ano indo para uma igreja lá em São Mateus, uma Assembleia de Deus. E aí depois desse 1 ano, a minha prima tinha um amigo que congregava aqui, que era o Demas. Ele era líder de jovens aqui. E esse rapaz chamou a gente para vir num culto. E era lá embaixo ainda, a igreja era lá embaixo. E eram os primeiros cultos que estavam acontecendo de domingo de manhã. E aí eu vim nesse culto e Deus falou muito comigo, né? E eu falei, cara, aqui do lado da minha casa, vou ficar aqui. E de lá para cá, glória a Deus, minha vida mudou. E quando e como foi essa decisão sua de seguir Jesus? O dia específico, a mensagem específica, algo peculiar que Deus trabalhou nas suas emoções, na sua vida espiritual, que foi o dia marcante da sua decisão a seguir Jesus? Eu tinha passado por esse momento difícil, né, emocional, na parte dessa guerra que nós estávamos vivendo com os rapazes lá, mas eu também tinha acabado de sair de um relacionamento com a mãe da minha filha, né, e eu estava muito mal, né, a gente tinha uma história muito longa e tal, e aí eu estava muito mal emocionalmente, e aí me convidaram para ir para a igreja. Eu falei, cara, que para a igreja, meu, igreja, sai fora, você podia ir crente, nunca gostei de crente, minha irmã tinha se convertido, eu zoava tanto a minha irmã, pastor. E aí eu falei, não, igreja não, e minha prima falou, não, vamos lá, minha prima Nádia me falou, vamos lá que você vai gostar. Eu falei, quer saber, vamos lá, né? E aí eu fui nessa igreja lá em São Mateus e fiquei lá 1 ano, né? Então, só que durante 1 ano, literalmente, pastor, ninguém da igreja falou comigo. Puxa. 1 ano. Eu ia todos os domingos e ninguém falava comigo. Eu achava estranho aquilo. Só que quando eu cheguei aqui, eu vim aqui uma vez, e eu fui recebido pelo Dr. Paulo, né? E aí o Dr. Paulo, tudo bem, muito prazer, qual é o seu nome? Aí eu falei meu nome para ele. Tá tudo certo. Só que aí eu fui, assinei uma fichinha de bem-vindo, e aí eu recebi uma carta na minha casa, dizendo, seja bem-vindo e tal. Só que no outro domingo, minha prima me chamou de novo. E eu falei, cara, mas puxa, e minha prima, assim, a gente era muito, nós somos ainda muito amigos. Eu falei, para não ficar chato, eu vou lá. Fui de novo. Só que quando eu cheguei aqui, o Dr. Paulo olhou para mim e falou, bom dia, Aaron. Eu olhei assim e falei, cara, como esse cara sabe meu nome? E aí eu percebi que há uma semana atrás eu tinha falado meu nome para ele e ele gravou meu nome. E eu falei, cara, é aqui. Porque lá eu fiquei 1 ano, ninguém falou comigo. E aí eu senti que aqui era a minha casa. Então nesse processo que eu estava mal emocionalmente, foi quando eu comecei a me envolver aqui. Então, como eu disse, quando eu me dedico a alguma coisa, eu me dedico 100%. Então eu comecei a vir para a igreja. E aí a Dani Mazzarella é uma pessoa que eu digo que me ensinou, o pastor Joel me ensinou a base central de tudo, de que é ser um cristão. Mas a Dani, ela me ensinou o que é amar pessoas. A Dani me ensinou, assim, através dos Gêmeos, o cuidado que ela tinha por mim, o amor que ela tinha por mim, era uma coisa surreal. O cuidado, assim, dela, de
estar ali perto, de quando a gente errava, ela vinha, corrigia, mas corrigia no amor e tal. Então, toda essa somatória de coisas. Então, o Dr. Paulo que me chamou pelo nome, a Dani que me recebeu e que cuidou de mim, o pastor Joel que, para mim, eu digo para ele até hoje, isso é verdade, o pastor Joel, ele se tornou uma referência paternal para mim, porque eu não tinha a referência paterna em casa. Então eu olhei para ele e eu via as meninas, né? Eu via a Jaque, eu via a Thalita, eu via a Michele, eu via o jeito dele lidar com as coisas, eu via a postura dele séria, sempre muito duro, mas a gente sabia que era por amor. Então eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Né? E aí foi quando essa somatória de coisas foi fazendo com que eu entendesse que aqui era a minha casa. Glória a Deus por isso, hein? Um dia inesquecível que você tenha vivido aqui dentro. Acho que foi... Eu posso falar 3? Pode, por favor. Primeiro foi meu batismo, que foi algo muito especial para mim. Segundo foi meu casamento. E o terceiro foi uma experiência ministerial. Eu me lembro quando eu era líder de jovens, a igreja era aqui embaixo, então tinha um estacionamento, e nós tínhamos um negócio de a gente fazer um luau com os jovens. Então a gente fazia tochas de bambu, fazia uma mesa de frutas, e a galera ficava tocando violão. Tinha cadeiras em volta de uma fogueira, a gente fazia uma fogueira bem grande. E naquele dia, a gente percebeu que na rua de trás tinha uns jovens que ficavam sempre lá. Eles faziam fogueira lá também, só que eles ficavam bebendo cachaça. E naquele dia, nós começamos a orar por aqueles jovens. E aí, quando a gente menos percebeu, começou a entrar esses jovens da igreja. Legal. Só que eles entraram com as garrafas de bebida. Só que eles entraram e aí eles começaram a chorar e começaram a soltar as garrafas de uísque, de cachaça. E aí houve um mover assim de Deus tão grande que aquilo marcou a minha vida, né? Marcou a minha vida. Então eu não me esqueço disso. Que bênção. Ô, Aron, como seus amigos lidavam com você depois de ter visto essa transformação? Como era o Aron para os seus velhos amigos e companheiros? Foi muito especial. Foi muito especial. Depois de 5 anos, eu contei isso. Foi depois de 5 anos que eu sempre estava lá, né? Depois eu me casei e eu sempre ia ver minha mãe. Só que eu evitava passar pela rua de cima onde eles ficavam. Eu passava sempre pela parte de baixo. E aí teve um dia que eu falei, eu vou passar por lá. E eu passei por lá e alguns deles me olharam. E aí um deles, eu não vou citar o nome, ele me chamou e disse assim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, você ora por mim? Cara, aquilo para mim foi surreal. Eu imagino. Então, hoje, né, todas as vezes que eu passo por lá, eles oram, eles pedem para que eu ore por eles. Alguns deles depois vieram para a igreja comigo. Alguns não permaneceram, mas eu sei que a semente foi plantada. Então hoje eles me enxergam de uma forma diferente. Eles sabem que, depois eu conversei com eles, falei que foi uma oportunidade que Deus me deu para eu mudar de vida, que Deus também queria mudar a vida deles. E hoje eles me têm como uma pessoa de referência de quando o bicho pega, eu vou ligar para o Nanã, que o Nanã ora por mim. Legal. Então hoje eles sabem que hoje eu tenho algo de diferente. Eu me lembro que um deles ficou preso, não sei se 3 ou 4 anos, e aí ele me encontrou na rua, e ele olhou para mim e ficou assim. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, cara, tem alguma coisa diferente em você. Eu falei, sério? Eu falei, porque eu emagreci. Ele falou, não, cara, tem um brilho nos seus olhos, cara, seu rosto tá brilhando, eu tô olhando aqui, tá brilhando, o que aconteceu? Aí foi a hora que eu falei, foi Jesus que mudou a minha vida. Ele começou a chorar no meio da rua e ele falou, cara, eu quero minha vida mudada. Só que é bem difícil, né? Para essa mudança de mentalidade, essa mudança de postura, é muito difícil, mas as pessoas querem. Elas só precisam de pessoas
que segura a mão delas e que apoia e que acredita na vida dela. Então a minha vida mudou porque alguém acreditou em mim, né? Então hoje eles me têm como uma pessoa que um acesso para pedir uma oração, para ter um conforto de Deus. Pastor Aaron, o senhor se considera um milagre? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Se o evangelho não tivesse te alcançado, eu estava morto. Tem consciência disso? Eu tenho, porque a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, da antiga, né, morreram. Boa parte morreu, então 60%, 70% morreu. E os que não morreram estão mortos emocionalmente. Então são aquelas pessoas que... Hoje eu estou há 15 anos aqui na igreja, casado, então estou há 16 para 17 anos na igreja. Então fazem 16 para 17 anos que eles continuam usando droga, que eles continuam bebendo e que eles ficam no mesmo lugar. É o mesmo lugar. Então, se eu não tivesse, Jesus não tivesse, se o evangelho não tivesse chegado até mim, com certeza eu estaria morto. Qual conselho o senhor daria para os usuários que podem assistir esse programa, ou quem sabe estão assistindo esse programa, e para os familiares que têm pessoas envolvidas na área do crime, das drogas, da prostituição? Quais seriam os conselhos que o senhor daria, tanto para um como para outro? Tá, eu acho que é um equilíbrio das coisas, mas eu vou falar primeiro o que eu acho como base central. Precisam dar apoio para essas pessoas, não é compartilhar do ato, não é passar a mão na cabeça para que as pessoas, não é isso, mas é dizer que é errado o que se faz, o posicionamento está errado, mas que eu estou ali do lado para quando você quiser mudar de vida. Quando a pessoa sabe que tem alguém por detrás, alguém que está ali como um alicerce, como uma base, quando eu quiser mudar, é muito importante para esse processo de transformação. Então minha mãe sempre disse para mim, eu estou aqui, eu sou a sua mãe, eu nunca vou deixar de ser sua mãe, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Não conte. Minha mãe falava um negócio para mim que era muito sério, ela falava assim, ó, se um dia, depois no finalzinho, quando ela descobriu, ela dizia, se um dia você for preso, não conte comigo, eu não vou te tirar da cadeia. A minha mudança, onde a chave começou a virar, foi um dia que a minha mãe chegou para mim e disse o seguinte, maldita foi a hora que eu te gerei. Eu acho que ela já estava num ápice. Pega suas coisas e vai embora. Na verdade, eu cheguei em casa, minha bolsa já estava pronta. Obviamente que eu não digo para as mães serem isso possível, mas as mães precisam ter uma postura firme. Foi quase um tratamento de choque. Foi. Eu assisto muito na internet, naqueles canais de Discovery lá, tem um programa que chama Tratamento de Choque, onde as mães pegam os filhos que estão com um momento muito difícil, né, drogas e roubos, e leva para dentro da prisão, para eles poderem ver o que é a vida de um prisioneiro. Minha mãe literalmente disse para mim o seguinte, ela parafraseando, olha, aqui dentro você tem tudo, você tem meu amor, você tem comida, você tem conforto, só que é o seguinte, se você não mudar de vida, você não vai ter mais nada disso. Então eu acho que as mães precisam ter força para mostrar para os filhos que elas não concordam com aquilo, e eles precisam sentir isso, mas ao mesmo tempo ela tem que dizer o seguinte, eu estou aqui quando você mudar de vida, eu não vou ficar te paparicando, porque eu acho que tem mães que para o filho não roubar, para o filho não ir para a rua tal, elas dão de tudo para os filhos, né? E tem aquela mãe que não quer saber do filho, que o filho é um lixo para ela e tal, porque eu lido muito com dependente químico. O trabalho que eu exerço hoje, eu lido muito com morador em situação de rua. Eu vivo em favela. Então a gente vê isso. Então é muito aos extremos. Então, ou eu paparico demais porque eu dou dinheiro para que ele possa usar droga, ou eu não quero saber dele, então para mim é um lixo. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Obviamente que eu não estou falando na questão espiritual, porque a parte espiritual é a base de qualquer pessoa, é a oração.
mas não é só a oração, no sentido de ficar ali intercedendo, porque a oração é orar mais ação. É um posicionamento. Então eu oro para que haja libertação, mas existe a libertação na parte, porque obviamente que é uma questão espiritual, mas também tem a parte fisiológica, que a dependência química cria essa dependência fisiológica. Eu estou dizendo porque a parte fisiológica é muito difícil, porque há um ano atrás eu iniciei um processo de tirar o açúcar do meu corpo. Pastor, foi surreal. É uma questão, obviamente, que eu não posso comparar o grau de uma droga, né, de um entorpecente, de um açúcar, mas é muito difícil esse processo. Então, eu tinha ali a minha esposa me apoiando, você vai conseguir e tal. Então, a mãe tem que estar ali do lado, apoiando, mas sempre deixando muito claro que eu não aceito a postura que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Eu acho que é nesse sentido que tem que trabalhar. Muito bom. Para você que conectou agora aqui na Manhã Daqui, eu estou recebendo o nosso querido pastor Aaron Ramos aqui para esse bate-papo. Aproveite para você deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar através da história de vida. Quem diria? Quem te viu e quem te vê. Literalmente. Essa frase cabe muito bem a você, viu, pastor Aaron? Puxa vida. Nós temos um comentário do Márcio Siringue. O Márcio Siringue. Esse menino foi realmente transformado. Glória a Deus. Obrigado, Márcio, pela sua participação aqui na Manhã Manda Aqui. Também temos a participação da esposa do nosso querido diácono Márcio, a Inês Siringue. Amo essa família. Obrigado, Inês, pela sua participação. A Dani Venâncio. Oi, Dani, que bom a sua conexão. Ela diz, tem um carinho muito especial por esse casal. Obrigado, Dani Venâncio. Carlos Baes também participando. Ele diz, bom dia a todos, graça e paz. Aaron fazendo a diferença. Muito bom. Andréa Godoy, amo esse pastor, guerreiro, humilde, tem um coração de ouro. Deus o abençoe. Obrigado, Andréa, também pela sua participação aqui na Manhã Daqui. Como eu disse, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar. Agora são 10 horas e 58 minutos na capital paulista. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco eu volto com ele, que está fazendo a diferença. Agora, na capital paulista, são 11 horas. Meu amigo pastor Aaron Ramos, pessoas que te influenciaram no passado, são referências para você, e pessoas que hoje te impactam, que também são referências. No início da minha caminhada cristã, e aí o Márcio até colocou o comentário ali, mas o Márcio, Siringue e a Inês foram os meus discipuladores, né, meu e da Giovana, eles que nos discipularam, na verdade, me discipularam, na verdade. E eu me lembro que o Márcio disse para mim uma vez assim, eu falei, Márcio, estou preocupado, o pessoal está falando que eu preciso namorar e tal. Ele falou, eu vou te dizer uma coisa. Deus vai preparar uma mulher para você dentro da nossa igreja. A bênção vai estar aqui, não vai estar fora. Eu gravei aquilo. Né? Então o Márcio foi uma pessoa que me inspirou muito no começo na caminhada cristã, me apoiou muito. Eu louvo a Deus pela vida dele. Obviamente que eu tive uma referência na minha carreira ministerial e na minha vida cristã, que foi o pastor Joel. Então não falo simplesmente porque eu estou aqui ou que eu congrego, mas porque foi uma pessoa e é uma pessoa de referência para mim até hoje. Não só como líder cristão, mas como um homem, como um ser humano. Eu acho que eu me agarrei mais como o Joel Estevanato, como homem, como pai de família, em alguns momentos da minha vida, ou como um líder cristão. O líder cristão é aquele que me ensinava, né? Mas o Joel, ele foi para mim, o pastor Joel foi uma pessoa que me inspirou como ser humano. Acho que foi muito, muito importante isso. No passado também, e aí historicamente falando, eu tenho uma pessoa que os princípios da vida, o que ele representou, norteia para mim muito no meu passado, e hoje eu estudei muito sobre ele, que é o Martin Luther King, que é uma pessoa que é uma referência para mim muito grande. E hoje eu tenho uma pessoa que me inspira muito, que é o Eduardo Lira, que é líder de uma ONG chamada Gerando Falcões.
É uma pessoa que hoje eu olho para ele e entendo muito quão importante é a gente ser honesto, ter dedicação na vida, ser uma pessoa que tenha foco de vida, e não tem jeito. Se você foca, você cresce. Glória a Deus. Existe uma frase que diz que nós somos curados para curar. É a partir disso, de uma cura que você recebe na sua vida emocional, espiritual, que você deseja trabalhar dentro dessa área, junto das comunidades, no aspecto social. Isso que você falou, que trabalha com muitos adolescentes dependentes, pessoas que vivem várias carências na sua vida, e hoje você trabalha. Até porque foi uma virada, porque você é formado em planejamento estratégico e administração de empresas. Durante muito tempo da sua vida, você trabalha no mercado corporativo, focado em controladoria. Isso. E hoje o senhor é um diretor de ONG. De ONG, né? De ONG. De ONG, né? Como explicar essa mudança? Qual o foco para começar a trabalhar juntamente nesse terceiro setor, que é importantíssimo e talvez é o que mais, de uma forma agressiva, entre parênteses, né, atuam nas comunidades, junto da sociedade brasileira, trazendo benefícios para tantas famílias. Eu, como todo jovem de periferia, meu sonho era trabalhar e ganhar bastante dinheiro e poder ter um conforto, um carro, ter minha vida. E um dos meus sonhos era me formar e trabalhar em multinacionais. Então eu tinha 4 sonhos quando era menino. Então eu queria me casar e ter uma família feliz. Eu queria me formar na faculdade, porque só um lado branco da minha família tinha acesso à faculdade, o lado negro não tinha esse acesso tão fácil. Eu tinha o sonho de trabalhar em 4 multinacionais e tinha o sonho de ter um chuveiro quente. Olha só. Porque eu brinco com a minha mãe que o chuveiro da minha casa era aquele que em volta era todo gelado e tinha aquelas gotas quentes no meio. Então, de verdade, eu tinha um sonho de comprar. Eu vivi isso também, viu? Era aquele coronazinho. Exatamente. E aí, quando eu me casei, eu falei para ele, eu quero aquele chuveiro desse tamanho. Então, eu comecei a me dedicar para a minha carreira profissional. E foi muito difícil, porque eu não tive acesso a cursos de informática, curso de Excel, curso de datilografia, eu nunca tive acesso. Então, só que também eu queria sair usando o termo real da palavra, eu queria sair daquela mediocridade, eu queria sair daquela parte mediana de, vou trabalhar no mercado, vou trabalhar, como assistente, eu queria ser alguém na vida. Então eu comecei a me dedicar, e aí eu fui trabalhar e comecei a me dedicar, e eu fui para Votorantim. Na verdade eu era office boy, e aí ali dentro do grupo Votorantim me deram uma oportunidade, e aí eu fui trabalhar na parte de controladoria. Só que aí eu tive que fazer faculdade, e foi muito difícil. Eu fui fazer administração de empresas, sei lá, não recordo agora o ano, mas foi muito difícil, porque eu lembro, quando chove assim, eu me lembro, porque quando chovia eu trabalhava de office boy, no começo da faculdade, e aí eu tinha que fazer entregas, e aí eu ia para a faculdade depois do dia de trabalho, só que com sapato furado eu chegava na faculdade com o pé todo molhado. Poxa. Então foi muito difícil. Imagina. E aí eu me dediquei muito, então eu tinha um foco. Então todo ano minha esposa até brinca comigo que eu falava, esse ano aqui eu quero ganhar 1.000 a mais, esse ano é que eu ganhar 2.000 a mais. Então eu tinha focos, né? Eu tinha focos a curto prazo. Então eu me dediquei muito. Então eu cheguei num momento na Siemens muito bom. Então eu cheguei num momento onde eu estava chefiando, eu era coordenador de uma área contábil, né? E eu estava ganhando muito bem. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um job, que era ir para a Alemanha e ficar 6 meses trabalhando num curso da Alemanha, ou eu tinha que me dedicar a um momento que eu estava vivendo, né? Eu estava pastoreando uma igreja e tal, e eu falei, não, eu vou abrir mão de tudo e vou me dedicar para isso. Só que existe um momento que aconteceu uma virada. Eu lembro que eu estava lá no Rio de Janeiro, eu estava num hotel chamado Copacabana Palace, eu era o único negro que estava numa área de executivos, eu estava tomando um café da manhã, e eu olhei aquilo assim, eu era o único negro que estava lá. E aí,
eu ouvi, literalmente eu ouvi isso. E a minha esposa, há 2 anos atrás, ou 3, ela tinha me falado assim: quando você chegar num alto cargo, numa posição boa, Deus vai te tirar de lá e vai te colocar na onde Ele quer você, no seu propósito. Eu falei, tá repreendido. Falei, não, você tá doida? Falei, não, cara, eu vou trabalhar para chegar no momento. Não. E aí eu lembro que eu estava nesse hotel, e aí esse hotel ele tinha um morro, se eu não me engano era o Morro do Pavãozinho. E eu estava sentado tomando café, e aí eu via uma voz, eu creio que Deus falou no meu coração assim: o seu tempo aqui acabou. E aí eu entendi que eu tinha chegado numa alta posição, que eu estava bem, mas que eu tinha que canalizar minha vida para o meu propósito. Só que aí, os caminhos do Senhor, a Bíblia diz, né? Jeremias diz que os caminhos do Senhor não são os nossos, né? Então, hoje eu entendo que eu consegui fazer faculdade, eu consegui me formar, eu consegui ganhar um bom salário. Então chegou um momento que eu estava ganhando 10 salários mínimos, eu tinha todos os meus custos pagos pela empresa, eu ia trabalhar de táxi e voltava de táxi, então eu tinha muitas facilidades, e eu percebi que dava para fazer, que dava para ter uma transformação de vida, que dava para alcançar mais do que eu imaginava. Então hoje o meu papel na comunidade é mostrar para os jovens de periferia que não é só a opção que deram para eles, que não é só o que apresentaram para eles, não é só o que falaram para eles, que eles podem ser mais do que eles que falaram para ele, que a gente pode ser sim um empresário, que a gente pode ser sim um coordenador, que a gente pode ser sim um supervisor, né? Eu tive a alegria de colocar pessoas, inclusive da igreja, aqui para trabalhar comigo, então assim, ganhando muito bem. Então eu acho que hoje o meu papel dentro das favelas é mostrar para os jovens da favela que não é só o tráfico, que não é só ser jogador de futebol, que não é só ser cantor, a gente pode ser CEO de empresas, aí nós podemos ser diretores de empresa. Então assim, hoje o meu papel é mostrar para a favela, é levar justiça social para dentro das favelas. Isso é inculcar na mente deles que eles não são frutos, como nós não somos frutos do meio em que vivemos. Ao poder da decisão, da escolha, é valorizar esse poder, essa autonomia que nós temos, claro que dentro do contexto cristão, rendida sempre a Deus, mas eu tenho o poder de decidir. Exatamente, Deus mudou a minha vida, e aí eu tenho que tomar decisões. Quais são as decisões que eu vou tomar? E aí eu que apresento para as pessoas, toda vez que eu vou para a favela eu falo: Deus quer mudar a tua vida, e Ele pode, mas depende de você. Então hoje eu uso dessa ferramenta para evangelizar, para falar do amor de Deus, mas também para dizer para as pessoas que elas têm que ter responsabilidade. Nós não podemos, eu acho que a gente está, muitas pessoas têm muito de ficar choramingando da vida, de ficar lambendo as suas feridas, de falando das suas mazelas, mas eu tenho que entender que eu tenho que ter um protagonismo. Eu tenho que dizer, cara, Jesus está na minha vida, porque se Davi tivesse só choramingando sobre tudo que aconteceu na vida dele, porque ninguém acreditava nele, porque ele é pequenininho, que ele é mais, sabe, se José tivesse choramingando, dizendo minha família é problemática, meu pai não acredita em mim, meus irmãos me venderam, cara, ele teve que assumir o controle da vida dele. Nós temos que assumir o controle da nossa vida. Deus, Ele quer mudar, Deus tem o poder para mudar, Deus, só que a gente não é marionete. Nós não somos marionete, que Deus, então o que está escrito e tal, eu não quero, mas não é assim. Obviamente que Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um sonho para a gente, mas nós temos que tomar as nossas decisões, nós temos que ser responsáveis com a nossa vida. Verdade. Não é simplesmente jogar tudo na mão de Deus e deixar que Deus faça. Então, a gente tem que tomar decisões assertivas. Deus sempre está nos direcionando, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, ter comunhão com o Senhor, ter a nossa vida devocional com o Senhor, para que a gente possa estar sensível a Ele, mas a gente não pode ser exime das nossas decisões. É verdade. Inclusive, as palavras temáticas da semana passada e desta semana tem tudo a ver com isso, o poder das conquistas saudáveis. Eu acreditar que eu posso conquistar, sair da mediocridade e viver uma vida extraordinária.
Isso é possível, isso aconteceu na sua vida, aconteceu na minha, acontece na vida de tantas pessoas que creem e têm esta convicção. E nessa semana, a dedicação nas pequenas coisas, que fazem as grandes diferenças, né? Bacana isso. Como se chama a sua ONG? A nossa ONG se chama Instituto Resgatando Vidas, né? Então, o nosso objetivo lá é resgatar sonhos, mudar vidas e gerar oportunidades. Você acredita que na área social, bem mais do que o primeiro setor e o segundo setor, o terceiro setor, que são as instituições, elas são mais agressivas e trabalham com benefícios maiores na comunidade, na sociedade, do que o primeiro e segundo setor? Porque o primeiro é o governo, o segundo são as empresas e o terceiro as instituições. Hoje assim, é muito claro, hoje com essa pandemia, nós conseguimos identificar que o poder público, o governo não tem força para atuar em todas as áreas que precisam ser atuadas pelo poder público dentro das favelas. As favelas, na verdade, elas são autogerenciáveis. O que é ser autogerenciáveis? Eles se ajudam, eles criam tecnologia, eles criam formas de sobreviverem, porque o governo não chega. Se você for ver agora, quando o governo foi dar o Bolsa Auxílio, você percebeu que a maioria das pessoas dentro da favela não estavam mapeadas. Por que isso? Porque o poder público não chega lá. Então, se o poder público não chega, as empresas também não vão chegar, porque não é o papel das empresas. Só que hoje, com o papel da responsabilidade social, as ONGs hoje têm um poder muito forte. Se a gente for ver hoje, se as ONGs não tivessem atuado dentro da favela, milhares de famílias tinham morrido de fome. Então, as ONGs teve um poder muito forte. Obviamente que existem ONGs e ONGs, como todas, existem empresas e empresas, igrejas e igrejas, né? Existem muitas ONGs que são de fachada, são picaretas, mas existem ONGs sérias, que têm um trabalho sério. Então, hoje, por exemplo, só a minha ONG, nos últimos 4 meses, nós entregamos mais de 10 mil cestas básicas. 10 mil cestas básicas, a gente coloca aí, multiplica por 4 pessoas que moram na família, então foi um impacto de mais de 40 mil pessoas. Estou falando de cesta básica física. Então, hoje, as empresas estão buscando ONGs sérias. O segundo setor, porque eles são obrigados a ter a responsabilidade social, e hoje tem um programa chamado ESG, que é a parte de sustentabilidade da empresa, a lado social da empresa e governança corporativa. Então, as empresas querem ajudar as ONGs a criarem soluções que mudem a favela, porque a cesta básica, pastor, não muda a vida das pessoas. Não, é verdade. A minha ONG não é uma ONG de assistencialismo. A minha ONG é uma ONG que trabalha com 4 pilares: esporte, cultura, qualificação profissional, empreendedorismo, /geração de renda. Então hoje, por exemplo, estou abrindo uma loja, um bazar, para gerar sustentabilidade para a nossa ONG e gerar emprego. A qualificação profissional tem por objetivo qualificar tecnicamente os jovens e formar eles emocionalmente, porque o que a gente estava entendendo, a gente forma ele tecnicamente, ele vai para a entrevista de emprego, não passa porque ele vai inseguro. Então a gente tem que formar. Então só assim a gente vai acabar com a pobreza. Por que existe favela? A favela existe porque as pessoas não têm poder de compra. Elas não têm. Como que a pessoa vai sair de dentro da favela, alugar uma casa fora da comunidade da favela, que custa 600, 700 reais de aluguel, sendo que a renda per capita do nosso bairro é de R$1.000? O cara nunca vai ter poder para poder mudar a vida dele. Então, o nosso papel é mudar a renda per capita. E como que a gente vai mudar a renda per capita? Através de cursos e qualificação profissional. Assim a gente consegue potencializar ele dentro do mercado, ele cresce profissionalmente, ele ganha mais recurso financeiro e ele pode dar uma condição de vida melhor para a família dele. Automaticamente a gente tem uma sociedade mais saudável. E aí, quando a gente leva o curso para ele, a gente fala do amor de Deus, a gente fala que Jesus quer mudar a vida dele, que não é só o curso, que Jesus precisa estar sendo o direcionador para a vida dele, né? Então, hoje, o poder público, o governo, ele não tem força para atuar 100% nas favelas, nas periferias. Então, as empresas privadas querem ajudar, mas para ser ajudados,
Para ajudar, eles precisam encontrar ONGs que tenham gestão, metodologia de trabalho. Hoje, na nossa ONG, todos os meus colaboradores são remunerados, todos eles têm KPIs, têm indicadores de performance, todos eles têm um plano de RH, um plano de gestão, para que eles cresçam e se desenvolvam, e quanto mais a gente cresce, mais impacto a gente causa. Pastor Aaron, qual o grau de satisfação quando você percebe alguém de uma comunidade que, através da sua ONG, mudou de vida? Para mim, eu acho que, como Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, eu quero retribuir isso. E quando eu vejo alguém, por exemplo, eu tenho jovens que hoje estão fazendo faculdade, que a gente conseguiu bolsa 100% gratuita. Tem uma menina que morava dentro da favela, que nós colocamos, ela fez treinamento com a gente. Hoje ela trabalha, é gerente de uma das lojas da Jimba, que a gente tem parceria para empregabilidade, e hoje ela é gerente e ela conseguiu comprar uma casa. Isso é surreal. Ela tem a casa dela. Né? Então a gente tem muitos jovens que a gente está acompanhando, que o pai chegou há um tempo atrás dizendo assim, não quero mais saber deles. Foi a dona Dinha, a minha mãe, que há 15 anos, 16 anos atrás, disse, eu não quero mais você. Que há 20 anos atrás, disse, meu, não quero mais você perto de mim. Então, o que eu estou fazendo é fazer com que as donas Dinhas, que é a minha mãe, a dona Dinha, tenham filhos transformados. Glória a Deus. Então, quando eu vejo jovens que a gente pega, que tem muito problema emocional, que são desviados do caminho do Senhor, porque o que tem mais lá dentro da favela a gente é desviado, porque a favela, pastor, o que mais tem dentro da favela? Fora o tráfico. Tu não fala assim, o tráfico que impera na favela. Não é o tráfico que impera. Igrejas. Você sabe, igrejas. O que impera dentro dessa favela são igrejas. Você vai a cada rua, tem uma igrejinha ali dentro, tem um pastor pregando, tem o evangelho sendo proclamado. Então, as pessoas, só que elas não têm a força, não têm a dinâmica de saber das pequenas coisas, de cuidar das pequenas tarefas. Calma, o que a gente fala para as pessoas é calma, tudo vai dar certo. Então, hoje, essa semana para mim, a temática dessa semana fala muito comigo, fala muito com o que eu vivo, com o que eu trabalho, porque as pessoas têm que entender que as coisas vão... É pequenininho, vai trabalhando de formiguinha, mas uma hora você vai ser notado. O pastor João sempre falava isso para mim, faz as coisas calma, faz pequenininho, uma hora você vai ser notado. Então, eu acredito muito que dentro das favelas, o que mais tem é gente desviada. Por quê? Porque são pessoas que não têm o que a gente tem aqui. Pastor, eu louvo a Deus por essa igreja. Glória a Deus. De verdade. Por quê? Eu fui formado num período aqui, pastor, que era surreal. Nós tínhamos aqueles cursos de propósitos. Comunhão, adoração, discipulado, serviço. Então a gente entrava aqui e passava o sábado inteiro sendo treinado. Então isso começou a me tornou da Giovana uma mulher robusta. Eu sou um cara robusto. Por quê? Porque não é qualquer coisa que me derrube. Por quê? Porque eu fui formado aqui dentro. Então, as igrejas hoje, infelizmente, tem muitas igrejas, mas que não dão subsídios, não dão alimentos sólidos para eles. Como você definiria a sua igreja? Sólida. Eu já passei por momentos aqui, eu já vi o pastor João passando momentos aqui que... Só que assim, é claro, aqui essa igreja é claro o que a Bíblia diz, que assim como o pastor é as suas ovelhas. Eu nunca vi o pastor Joel subir no púlpito desanimado. Eu nunca vi o pastor Joel entrar na igreja desanimado. Eu fico mais de 12 anos aqui dentro, aqui sistematicamente. Então, eu nunca vi. Então, automaticamente você vê uma igreja sólida. Obviamente não é uma igreja perfeita, porque não existe perfeição, sim, porque a gente está aqui. Exatamente. Mas é uma igreja sólida, é uma igreja que traz alimento. Então, eu acredito que não cresce quem não quer, né? Porque a gente dá desculpa para tudo. Mas a nossa igreja, Brasil para Cristo no Mundo aqui, é uma igreja que dá muitas ferramentas para que a gente cresça e se desenvolva. Então, a gente tem o Apacentai. Sim. A gente tem o devocional todos os dias. A gente tem os cultos, a gente tem os cultos aqui na semana. Sim.
a gente tem os cursos no final de semana, a gente tem os Gêmeos, a gente tem a liderança em foco, que eu aprendo muito, a gente tem o Manhã daqui, que tem testemunho de transformação, de vida. Então, assim, puxa, eu acho que depende da gente também querer comer. Porque eu tenho esse amigo Edu, que ele diz o seguinte: o que é mais importante, a faca ou o queijo? Aí ele diz pra gente, é a fome. Porque se você tem a faca e o queijo, mas não tem a fome, então você não come. Então a gente tem aqui a faca e queijo para poder comer. Mas se você não tem fome para comer, não adianta. Então eu cresci aqui dentro, pastor, porque eu tive fome. A gente sabe que o pastor João é uma pessoa sistemática. Então não adianta, não tem como pular etapa, não tem como, com ele não tem como. Então você tem que crescer, você tem que mostrar o que você quer. Então, puxa, aí eu participava dos Gêmeos, eu participava dos cultos, eu nunca perdi, pastor. Dos anos que eu fiquei aqui, eu conto na palma da minha mão os cultos que eu perdi de domingo e de quinta-feira. Todos os eventos eu estava aqui. Todos os cultos que tinha, todos os projetos que tinha, eu estava envolvido, porque eu sabia que era isso que ia me fortalecer. E se eu não fosse uma pessoa forte, eu ia cair a qualquer momento. Como eu tinha medo de cair, então tinha que ser forte. Nós temos a participação do diácono Paulo Sérgio. Ele diz: eu não conhecia, mas o Espírito Santo me instruiu a orar pela vida do pastor Aaron. E assim fiz por cerca de um ano e ainda oro. Obrigado pela sua participação. Também temos a participação de quem? Seu Zé Pizzas. É o Fagner. Ô, Fagner, eu olho para você, penso em você, eu lembro do quê? De pizzas. Agora, na hora do almoço, hein, presbítero Paulo? Você que é amigo do Fagner, podia... O que você acha da ideia? Aquela Magalita, alite, aquela de carne seca, tem uma de bacalhau. O Fagner diz assim: esse cara é uma bênção, foi esse vaso que me batizou, que legal. Tenho grande estima por ele e a família linda que ele tem. Obrigado, Fagner, pela sua participação aqui também na Manhã Daqui, que bom. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar. Eu tenho duas perguntas aqui que foram elaboradas pelo presbítero Rediane Nascimento, o Mineirinho. Mineirinho. É, gente boa ele. Eu o chamo de Spiribite. Spiribite? O que é isso, Spiribite? Quando eu pastoreava na cidade de Guarapuava, tinha uma senhora que ela não sabia falar presbítero. Aí eu tinha um presbítero chamado Pedro Ivo. E quando ela ia orar, ela dizia: Senhor, abençoe Spiribite, Pedro Ivo. Ela falava mais difícil do que presbítero. Aí eu o chamo de Spiribite, presbítero Rediane. Ele diz assim: como você define o empreendedorismo social? Essa é a primeira pergunta. A segunda: qual a importância do empreendedor social 2.5, que é o remunerado, que no caso na sua ONG funciona esse 2.5? O empreendedorismo, o que é o empreendedorismo? Empreender, eu acho que o empreendedorismo é você criar soluções para resolver um problema social, mas que ao mesmo tempo isso gere um recurso financeiro para que você reinvista no impacto social e também possa ser remunerado. Um exemplo, hoje nós estamos criando uma agência de empregos. Eu estou dando um spoiler aqui. Eu estou abrindo uma agência de empregos. Qual que é o objetivo da agência de emprego? Colocar pessoas. Eu colocando pessoas no mercado de trabalho, eu resolvo um problema social. Sim. Porque há o desemprego dentro das favelas. Só que eu preciso resolver esse problema, mas a minha ONG precisa de dinheiro para poder gerar impacto social. Sim. Eu tenho hoje 16 funcionários. Então eu preciso de recurso financeiro. Então qual que foi a minha proposta para algumas empresas? Eu treino pessoas de forma socioemocional, tecnicamente falando, e te mando uma pessoa pronta. Só que eu vou ser uma agência de emprego. Então você me paga pelas contratações. Usualmente as pessoas cobram um salário, eu cobro meio. E aí, o que eu preciso, como ONG, como organização que não tem por objetivo o retorno financeiro, o lucro,
Então, eu não posso ter lucro, eu não posso ter dividendos dentro da minha organização. Então, o que eu faço? Eu pego todo esse dinheiro que eu vou conseguir e reinvisto no impacto social. Ou seja, eu contrato mais especialistas de RH, mais especialista de psicossocial, eu contrato mais pessoas para fazer recrutamento interno, mais pessoas para poder buscar vagas de emprego. Então, é um ciclo. Então, o empreendedorismo social é importante porque quando você aplica ele corretamente, porque o empreendedorismo social é você resolver problemas sociais. Obviamente que aí você precisa ter recursos para poder, porque as ONGs normalmente dependem de doações. E eu tenho pavor de depender de doação. Então, hoje a gente tem os nossos doadores, mas nós criamos mecanismos para não sermos totalmente dependentes de doadores. Por exemplo, no começo da pandemia, eu falei, deu ruim, porque... Você fica refém, na verdade, então, né? Se a pessoa aperta, ela vai, a primeira coisa que ela vai cortar é ajuda para a ONG. Então, eu não posso ficar refém, porque o meu trabalho é muito importante para a sociedade. Então, eu acho que é isso. Então, eu acredito também que o empreendedorismo 2.5, quando você pode remunerar, aí isso é só ajuste de estatuto, porque as leis elas estão mudando. As pessoas estão começando a entender que você ser um empreendedor social, ser um líder social, mas falando sobre empreendedorismo social, você precisa ser remunerado, porque eu acredito muito nisso. Aquilo que você foca cresce. Igreja, negócio, casamento. Então, se você foca, cresce. Então, por que muitas das ONGs não crescem como deveria? Porque o líder social ele não tem remuneração. Então, ele faz como ele pode. Então, ele tem que fazer o bico, ele tem que buscar o recurso dele para ele poder pagar as contas dele da casa dele, porque ninguém vive de venda. E aí ele vai se dedicar para o negócio dele social quando ele pode. Não faz sentido. Então, por exemplo, eu estou abrindo agora uma loja. Então, está lá, o Paulo Sérgio que colocou ali o comentário, está lá hoje, é meu braço direito lá na ONG, que era um traficante. Teve a vida mudada. Eu fui dentro da favela e lutei por ele. Porque o traficante disse, esse daí você não vai pegar. Eu falei, por favor, dá uma oportunidade para ele. E hoje ele está lá tocando os nossos negócios. Então, o meu negócio hoje, por exemplo, o meu bazar, que vai ser uma loja linda, o senhor está convidado para a inauguração, dia 4 de setembro. Opa. Então, qual é o objetivo do bazar? Eu preciso de recurso para que o bazar funcione, mas é levar roupa de alta qualidade a baixo custo. Eu vou contratar, então vou fazer na parte de cima do bazar, eu vou fazer uma oficina onde as pessoas vão estar lá fazendo os nossos produtos manualmente. Vou ter lá uma página onde as pessoas vão fazer estampa de camiseta para vender na loja. Ou seja, eu estou empregando pessoas, eu vou comprar produtos das mulheres da favela que fazem aqueles bonecos manuais, decoração. Então eu vou comprar, então eu vou fazer com que o negócio delas gire. Eu vou contratar pessoas, eu vou ter recurso financeiro para eu poder gerar impacto e eu estou resolvendo problemas sociais da favela, que é o desemprego. Então, o empreendedorismo social é muito importante quando você sabe aplicar ele da forma correta. Que bom. Obrigado, presbítero Rediane, pelas suas perguntas também. Pastor Aaron, como os internautas podem conhecer a sua ONG e os projetos sociais? Através das redes sociais. Isso. Hoje nós temos nosso site, então www.institutoresgatandovidas.org.br e tem lá o nosso Instagram e Facebook, @Instituto Resgatando Vidas. Dá para colocar aí, dona Ângela, o endereço, por favor, daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar. Você pode repetir novamente, querido? www.institutoresgatandovidas.org.br. E as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @Instituto Resgatando Vidas. O importante é você achar uma ONG correta, séria para ajudar. Inclusive, nós aqui temos o que eu acho muito importante, que é o GES, que eu ajudo no GES. GES é um trabalho incrível, que é específico, viu, pastor? Sim. O GES é um ministério que eu brinco aqui com algumas pessoas quando me perguntam, e falei, e aí, pô, eu tenho dificuldade de ir para a rua. Eu tenho dificuldade de ir lá trabalhar com os moradores em situação de rua. Nós temos um braço na nossa ONG que faz esse trabalho,
mas eu tenho dificuldade. Mas eu entendo que é propósito, é chamado mesmo. Sim. Porque lidar com moradores em situação de rua é muito difícil. Eu imagino. Porque você tem o lado emocional, o lado físico, você tem que ter empatia, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Carlos, que cuida desse ministério e sempre ajudo quando posso. E também tem aí o presbítero Rediane, né, que cuida do SAM, que cuida da parte que eu acho que é muito importante, o SAM, aqui internamente também. Eu acho que o SAM precisa de mais voluntários. Então, você que sabe dar aula, você que Deus te deu dons e talentos, está na hora de você devolver para a comunidade esses serviços que você pode fazer. Então, você pode dar aula de inglês, de espanhol, de Excel, de técnicas, rotinas administrativas. Você que é um especialista em recursos humanos, vem ajudar o SAM. Que bom, que bom. Um sonho pessoal. Um sonho pessoal. Eu fiz uma promessa para a Giovana quando a gente estava casado e no segundo ano de casado. Eu disse para ela que eu daria uma casa para ela. Então, o meu sonho pessoal é dar essa casa para ela. Amém. Tá ligado, viu, Giovana? Amém. Como você se enxerga ou se vê daqui a 10 anos? Eu quero estar com muita saúde, mas eu quero ter alguns polos da nossa ONG distribuída pelo Brasil. Eu acho que é um sonho meu, então a gente já está começando um processo de expansão, mas ainda não é o momento. Esse meu amigo Edu sempre diz que a gente tem fases na vida. Fases que você anda, que você gatinha, que você anda, que você corre, que você voa. Eu comecei a andar, então, mas daqui a 10 anos eu me vejo com algumas unidades da nossa ONG espalhada pelo Brasil e do lado do pastor Joel. Ah, que legal. É uma promessa que eu fiz e quando eu voltei para cá, eu falei para Deus que eu nunca mais sairia do lado dele. Então, eu me enxergo do lado dele daqui a 10 anos. Amém. O senhor e o pastor Ricardo são muito amigos também, né? Já tem uma história juntos, né? Trabalhamos juntos. Trabalhando juntos, né? Então, o Ricardo foi... Quando eu cheguei aqui, o Ricardo já estava, mas ele tinha acabado de chegar, acho que 6 meses, 1 ano. E aí o pastor Ricardo, a gente tem uma história junto, né? Então, a gente fazia tudo junto. Ah, que legal. Então, a gente era do mesmo Gêmeos. Quando abrimos um Gêmeos, que era Gêmeos Querubim, que era onde nós éramos, aí a gente abriu o Serafim, e eu e ele fomos liderar os Gêmeos. Então, a gente compartilhava a liderança, eu era o líder e o vice-líder. Liderança de jovens, a gente liderou junto, então a gente ia para o bambuzal atrás de bambu, a gente ia na feira buscar fruta, a gente ia evangelizar na rua junto. Então, Ricardo, eu tenho uma estima muito grande por ele, porque é um amigo que me ajudou nos momentos obscuros da minha vida, tentando me colocar no caminho, e é um amigo onde a gente compartilha confidências grandes. Inclusive, pastor Ricardo, você está devendo um café, tá? Então, por favor, pague o café. Por favor. E a equipe da Manhã Manda Aqui pode participar desse café também. Exatamente. Né? Então, o Ricardo é um amigo, passou por toda a minha história, então literalmente a gente fazia tudo junto. Que legal. Né? Então, a gente tem um carinho muito grande por ele. E aí teve um período que a gente trabalhou junto também, que isso intensificou a nossa amizade, então eu trabalhava no mesmo departamento. Depois eu saí, porque eu fui aí direcionar meu caminho, mas acho que depois de 1 ano também, 1 ano e 2 anos, ele também saiu para se dedicar ao integral. Que legal. É muito bom tê-lo aqui conosco, é muito bom fazer parte do Ministério Pastoral ao seu lado também, é muito bom ter te conhecido, né? Sou fã número 1 da sua sogra, gosto muito dela, da dona Miriam, viu? Puxa. Se ela estiver assistindo, coraçãozinho para ela. Mulher que me ajudou muito. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Tantas outras perguntas, eu acredito que nós vamos, ser preciso, fazer Aron 2. Vamos embora. Exatamente. Vamos embora. Ok, Paulo. Eu quero te agradecer, viu, a sua presença em nome do pastor Joel e da Leonor Estevanato, da sua igreja, o Brasil para Cristo, dessa equipe da Manhã Manda Aqui. Aron, você abrilhantou a nossa programação e precisamos marcar outras oportunidades para conversarmos mais, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, fiquei bem nervoso, até falei para a irmã que me mandou mensagem para mim, a Ângela, falei, Ângela, já estou quase desistindo, hein? Mas eu fiquei muito feliz de participar, de estar aqui junto com o senhor. Como eu te disse,
peguei um amor muito grande pelo Senhor, te adotei bom. como um amigo, como um intercessor. Então, quero agradecer essa igreja, porque pastor Joel me recebeu de braço aberto nesse meu retorno, junto com a minha família. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos 5 anos, foi a melhor decisão que eu tomei. Nós estamos vivendo um momento esplêndido, maravilhoso. A igreja também, fiquei muito feliz que me recebeu super bem, e obrigado por estarem aqui comigo e pelo convite. Glória a Deus. Nós temos comentários, olha só quem está ali, a Nathalie, desculpa. Eu te amo, pai. E temos a Giovana e o Daniel também. Meu pai lindo. Amo meus filhos. Que bom. Comentário da Luísa. Meu filho amado, quantas lutas enfrentei por te amar. Sofri, chorei, mas meus joelhos nunca saíram do chão até a sua restituição. Hoje me orgulho que o Deus verdadeiro teve misericórdia. Minha mãe. Dona Luísa, um abraço. Qualquer dia chegamos aí para almoçar, Dona Luísa. Faz uma comida maravilhosa. Qual a comidinha dela que você... Baião de 2. Ei, coisa boa, hein? E a Giovana, o que ela manda bem na cozinha? Giovana, ela, o arroz e feijão dela é maravilhoso. Giovana, literalmente, eu não comi em algum lugar o arroz e feijão dela. Mas o que a gente comeu durante todo o início do nosso casamento, mas que ela faz muito bem, é estrogonofe de frango. Oh, delícia, hein? Estamos aí à disposição. Eu e a equipe da Manhã Manda Aqui. Queremos mandar abraço para as pessoas que estão interagindo conosco através das redes sociais. Vicente Antunes, Roberto Ramalho, Solange Mota. Você conhece a Solange? Me ajudou demais. Diácono Paulo Sérgio, Flávio Luciano, Célia Regina. Eu acho que é Elson Ferreira, de São Miguel dos Campos, Alagoas. Irmãos Brasil para Cristianos, aí de Alagoas. Um abraço, a paz do Senhor. A Dani Venâncio, Gemerson Miguel, o Tom é gente boa. Inês Sering, Márcio Sering, Leia Costa, Indara Juliana, Mirela Fontanese, Semeia dos Santos de Rondonópolis, no Mato Grosso. Sérgio Francisco, Rosilene Souza, pastor Paixão Vitoriano, é o pastor mais romântico que nós conhecemos na história da Igreja do Brasil para Cristo. Ele é apaixonante, por isso o seu nome é Paixão. Um amor. Andréa Godoy, Ney Freitas, Cristiane Machado, Carlos Bass, Heloísa Sanches, aí da cidade de Marília, aqui no estado de São Paulo. Maria Sofia de Umuarama, no Paraná. Conheço Umuarama, acho que fica perto ali de Campo Mourão, aquela região bacana. Cláudio Donizete de Biritiba Mirim. Rosana Domingues, Valda Silva Franco, Ana Carmo, José Roberto de Oliveira, Érica Quedas, pastor José Marques, da Igreja do Brasil para Cristo, Parque Cruzeiro, Deus abençoe, Graziela Cruz de Atibaia, aqui no estado de São Paulo, Saulo Andrade, Maria de Fátima, Sueli Gomes, a tia Sueli. Tia Sueli. Um abraço, Deus abençoe. Não é a tia Sueli? É do GES. Eu queria ver se você estava prestando atenção, dona Ângela. Eu estava de olho na senhora. Desculpa, mas um abraço para a tia Sueli e um abraço para a Sueli Gomes, a esposa do pastor Carlos, do GES. Obrigado por você estar prestando atenção, viu, Ângela? Eu fiz de propósito aqui. Aron, meu agradecimento. Giovana, meu agradecimento. A próxima é a senhora, viu? Estou sabendo. Queremos saber tudo da sua vida. Se o Aro dá muito trabalho, ele dá trabalho? Quem manda em casa? Quem manda em casa? Ele obedece, né? Isso. Dizem que as mulheres não mandam, nós que gostamos de obedecer. É isso, verdade. Olha a sua filha, para você que não conhece, olha a filha do nosso querido pastor Aron, a Mariana, tá aí, ó. Minha linda. Deus abençoe você, Mariana. Agora são 11 horas e 44 minutos. Pastor Aron, Deus te abençoe. Gratidão. Equipe da Manhã Manda Aqui, muito obrigado. Você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Nosso muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor. Paz do Senhor.